Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo, ligada aqui na segunda edição, Plantão Glorioso, para a gente trazer o que está repercutindo na mídia, né? Como o Botafogo, de uma pauta totalmente positiva, passou a repercutir negativamente na mídia, e não por conta de resultados, até porque os resultados do Botafogo, com o que tem de melhor, né? O Botafogo jogou 4 partidas na temporada 2025, com 2 vitórias e 2 derrotas. A questão dos resultados não é exatamente o problema, né? A questão, todo mundo já sabe, é o planejamento ou a falta de planejamento que está repercutindo muito mal e está arranhando a imagem do campeão da América. Tá? Eu vou trazer aqui alguns jornalistas que falaram coisas com as quais eu preciso concordar, né? Duro é a gente concordar com a Flapress, mas em alguns casos a gente precisa realmente concordar e ver que o planejamento está errado, está todo mundo percebendo que está errado, e aí começa, né? Muita gente critica, tá? E eu concordo, tá? Eu vi o Thiago Pinheiro, que é jornalista, né? E foi setorista, colunista do GE, na página do Botafogo e tal, durante muito tempo, né? O Thiago Pinheiro, eu curtia bastante, aliás, as colunas dele, né? Ele falou assim, gente, não é possível, isso não é setorista, isso é assessoria. Porque pinta uma derrota do Botafogo e começa. As assessorias de imprensa do Botafogo não precisa, né? O Botafogo tem uma assessoria muito competente. Tem um assessor de comunicação extremamente competente. Não precisa da assessoria independente. Né? Mas começa a galera. Ó, tá perto o treinador. Ó, tá quase fechando. Olha, tem reforço. Olha isso e aquilo tal. Não, galera. Quando a informação, quando tem. Não tá fechando o reforço, tá... Agora, eu poderia muito bem fazer esse vídeo assim, Santiago Rodrigues, muito perto. Mas o que eu vou falar para vocês é o seguinte, Santiago Rodrigues, vamos tomar outro chapéu? Essa aqui é a minha questão, vamos tomar outro chapéu? Porque uma fonte, um amigo meu xará, que cobre o Tigres da Argentina, Guilherme Cardoso, falou que o Estudiantes voltou à carga total pelo Santi Rodrigues, tá? E a imprensa sul-americana está dizendo que o Santi Rodrigues está esperando. E aí, vai ser Botafogo ou vai ser Estudiantes de La Plata? Ah, porque o Estudiantes, ele não é só de La Plata agora. Ele tem La Plata. Agora a La Plata está pintando lá em La Plata, no Estudiantes. E o Botafogo tem que se decidir. Tem que se decidir. Agora, eu vou repercutir aqui toda essa visão ruim que o Botafogo está tendo por alguns jornalistas que sempre defenderam o Botafogo, por sinal, né? Eu vou trazer aqui a fala do André Rizek, e olha que o André Rizek é um cara que mantinha, de certa forma, um contato com uma excelente fonte dentro do Botafogo. E agora a situação está tão assim nebulosa em termos de... E aí, quem é o treinador? Quanto tempo vai demorar sem treinador? Que ele falou assim, o Botafogo é um grande mistério e chega a gerar até angústia, né, no torcedor. Ele botou o seguinte aqui, ó. Ontem, quarta-feira, né, eu fiz um convite ao vivo para o Botafogo falar com a sua torcida. Afinal, é o grande vencedor do futebol brasileiro e sul-americano. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Vão chegar mais reforços? Porque o Botafogo no mês de fevereiro é o único time da Série A que não tem técnico. Quantos ele tentou? Quantos ele vai tentar ainda? Tem alguém encaminhado? O Botafogo optou e tem optado até o momento por não falar, por não dar as caras, disse o André Rizek. E aí, Rizek, é claro, você é jornalista, né? Você quer o furo para o seu programa. E tá certo em tentar isso. Tá certo. Você quer os louros para você, e tudo bem. Você é um excelente jornalista. Mas é claro que o Botafogo não vai falar, isso é uma estratégia. E aí, depois, né, no programa, ele até falou assim, eu entendo, é uma estratégia. Muitas vezes você está em silêncio para quando você tiver o que falar, você se comunicar. Mas eu entendo que vai dando um certo clima de mistério, de angústia, de quem está em dúvida sobre para onde vai o time que no ano passado dominou a cena do futebol sul-americano. E eu não tenho essa resposta. Ele fala que ele não tem. O Botafogo, para mim, é um grande mistério de como será nesse ano. Ainda que o John Textor esteja prometendo investimentos, reforços, ser muito competitivo.
Então, vale lembrar, né, que o colega de instituição do André Rizek, o Diogo Dantas, falou que o John Textor já definiu o alvo e está 90% encaminhado. Outros perfis, né, alguns colegas da mídia botafoguense têm arriscado, né, eu acho que a galera tem se arriscado até muito, né, porque quase nenhuma informação tem batido, mas se arriscado a dizer que não, na próxima semana o John Textor vai estar no Brasil para apresentar o novo treinador. Olha, gente, não tenho a informação, tá? Eu, Guilherme Cardoso, não tenho a informação, tá? Não busquei a informação, porque também estou um pouquinho cansado. Não acho que vai vir essa semana, não acho que vai fechar essa semana. Então acho que vou esperar o jogo contra o Boa Vista para entrar a semana da Recopa para começar a fazer os meus contatos. Porque na semana da Recopa já passa a ser inadmissível, né? Mas não busquei contato nem com a assessoria do Botafogo, nem com o acionista majoritário. Então eu não posso dizer para vocês, ó, fulano falou e realmente é uma grande probabilidade. Não sei. Estou descrente dessas informações, tá? 90% encaminhado. Falta o quê? A assinatura? Então falta tudo. Então falta tudo, tá? Ah, já está encaminhado, falta só acertar salário, tempo de contrato e assinatura. Então falta tudo. Falta tudo, gente. O que eu falei para vocês na semana passada? Todos os treinadores com quem o John Textor conversou, todos assinaram positivamente. Todos assinaram positivamente. É a mesma coisa você me entrevista e fala assim, Guilherme, você aceitaria trabalhar numa grande multinacional que recebeu os prêmios de melhor empresa em termos de sustentabilidade, lucro, participação em lucro para os seus funcionários, tal? Você aceitaria? Foi a melhor empresa da América. Eu falo, porra, aceitaria. Claro que eu aceitaria. E pronto, não conversamos mais. Tem nada encaminhado, porra. Vamos lá. Outro que também reclamou, com razão, foi o jornalista Carlos Eduardo Mansur, né? Falando que o Botafogo está muito lento, devagar, moroso, né? E disse que os passos na direção de uma remontagem ainda são muito tímidos. E eu assino embaixo do que o Mansur falou. Olha só, hein? Tô tendo que concordar com a Flapress em gênero, número e grau aqui. A que ponto nós estamos chegando? Disse o Mansur. Em relação ao Botafogo, apesar do crescimento do segundo tempo, ao jogo contra o Flamengo, né? Acho que fica uma preocupação em relação a uma falta de estrutura. O Botafogo termina o ano passado com tudo muito redondinho. Sai o Arthur Jorge, saem muitas opções de elenco, saem 2 jogadores titulares importantes e até agora os passos na direção de uma remontagem são muito tímidos. O Botafogo tem menos opções de banco e tem menos estrutura de jogo porque está com uma comissão técnica que não será a comissão técnica do restante do ano. Então tudo isso trava uma evolução de time. Que daqui a uma semana tem Recopa para jogar. A Recopa é o objetivo do Botafogo na temporada? Não. Tem coisa mais importante à frente. Mas também não dá para negar que você atrasa o processo de formação do time. E aí ele completa. O que eu quero dizer é que entre esses 2 troféus, né, a Supercopa e a Recopa, vale você escolher qualquer treinador por pressa e desespero para você ter um treinador nessas competições? É mais importante o restante do ano. Meio que o Mansur entendendo o Botafogo não se desesperar. Agora, o processo poderia ser um pouco mais ágil, né? Essa aqui é a questão. Poderia, deveria, né? Por que você chega a esse ponto ainda com essa incerteza? Isso inviabiliza o ano do Botafogo? Não. Mas não é porque ano passado funcionou com a chegada de um treinador mais adiante que você vai repetir a fórmula achando que esse é o jeito mais provável de te dar retorno. Acho que é preciso combinar uma escolha consciente com convicção, com um pouco mais de agilidade. Concordo em gênero, número e grau com o Carlos Eduardo Mansur. Outro também que foi nessa mesma linha de raciocínio, foi o Lino, Carlos Eduardo Lino, que ainda foi mais letal aqui no seu comentário, né? Ele foi mais incisivo, dizendo que o Botafogo é a maior decepção do ano. Não tiro a razão do Lino, não. Tá? Ele disse aqui, ó. Tem várias equipes que você vê trazendo a herança do ano anterior e continuando. São muitas mesmo, né? Eu vejo aí o Corinthians, o Flamengo, né? O Palmeiras. O Botafogo deveria estar assim. O Botafogo não perdeu tanto jogador. Almada, Luiz Henrique,
para poder não estar achando que está tudo errado. Realmente, o Botafogo não perdeu tanto jogador. Então a gente imaginou assim, cara, a identidade vai ser a mesma, né? Tá, mas cadê o cidadão para colocar ali a identidade? Não tem, né? Então ele falou assim, tudo está errado. Não estaria errado se o Botafogo tivesse dado continuidade. Se o Botafogo tivesse, no mínimo, um treinador cedo para dar continuidade à montagem, elenco, projeto, revolução, etc. A gente está vendo o abismo que se criou de novo entre Flamengo e Botafogo. Mas não é por nada, é por pouco. Porque o time do Botafogo ainda é bom, diz o Lino, né? O Botafogo ainda tem ali dentro jogadores com qualidade. Mas essa quebra arrebentou o Botafogo. O Botafogo era para estar fazendo um outro tipo de jogo. O clássico de ontem poderia ter sido até, e foi, equilibrado. Não foi tão desequilibrado quanto o jogo de Belém, mas ainda assim o Botafogo era para estar mostrando outro futebol. Concordo. Propositivo, inteligente, rápido, dinâmico. E aí ele diz assim, é uma decepção. A maior decepção desse ano, por enquanto, é o Botafogo. Campeão da América, campeão brasileiro, era para estar voando. Assino embaixo. Olha só, gente, é a terceira que eu assino embaixo. E aí, por último, a Jéssica Sescon, que fala algo que eu acho muito importante. Não dá para dizer que o DNA que o Botafogo demorou para construir em 2024 foi todo embora, mas está escorrendo pelos dedos. Será que a gente vai conseguir recuperar com o interino Cláudio Caçapa? Bom, a Jéssica Sescon fala o seguinte, o Botafogo teve mais atitude em relação ao jogo de ontem, além da entrada do Danilo na zaga, que foi importante também. Acho que isso ajudou a equilibrar a partida. O Botafogo mais preparado sim para enfrentar o Flamengo. Aquele da Supercopa chegou despreparado em relação às movimentações que o Flamengo fez na equipe titular. E ela falou o seguinte, né? Nesse jogo já era um Botafogo mais preparado. Só que eu acho que em mais uma partida que eu assisto o Botafogo jogar, de novo o Botafogo não consegue mais imprimir, não é só o ritmo de jogo, mas aquelas associações que o Botafogo tinha na partida que fizeram o Botafogo ter o melhor futebol do Brasil no ano passado, e fizeram o Botafogo ter em alguns momentos de 23 também, ainda que com elencos diferentes em 2023 e 2024. E eu acho que isso, já falei em outros programas, acho que isso é algo que merece a atenção do Botafogo, muito mais do que se o Botafogo vai ter sucesso ou não no campeonato. E aí ela vai falar dessa questão do DNA. O Botafogo não está dando bola para o estadual, disse ela. Beleza, mas o Botafogo está perdendo o seu DNA, que custou tanto a construir nos últimos 2 anos. Isso é o que o Botafogo tem de mais precioso. É isso que fez o Botafogo ter o melhor futebol do país. Conquistar o Brasileirão, conquistar a América. E o Botafogo não tem zelado por isso. Esse início de ano, esse planejamento muito falho é que mostra isso. Está deixando escorrer pelos dedos algo que construiu no ano passado. Assina embaixo com muita tristeza, assinando embaixo. A gente está deixando o nosso DNA escorrer pelos dedos. Ainda dá tempo de salvar, mas precisa entender que a temporada já começou e não que vai começar em abril. Tá? Bom, ligando o alerta aqui, né? O jornalista uruguaio, eu sempre falo dele aqui, Matias Torres, que foi um dos primeiros a trazer a situação do Santiago Rodrigues, depois o César Luiz Merlo na Argentina confirmou, depois outros jornalistas também confirmaram, inclusive o jornalista francês que trabalha nos Estados Unidos, que cobre a MLS. Hoje o Matias Torres falou mais uma vez do Santiago Rodrigues, proposta de 17 milhões, tal, perto do Botafogo, enfim, requentando também o que ele já tinha falado há uma semana, né? Mas a imprensa sul-americana trouxe uma outra informação, de que o Santiago Rodrigues já está de malas prontas para deixar o New York. Agora, o destino dele depende do Botafogo. A notícia diz que o Botafogo ainda não acertou com o Santi. O Santi está esperando o Botafogo. Que história é essa, né? E aí, se o Botafogo moscar, o Estudiantes de La Plata pode ser o destino do Santiago Rodrigues. Vai tomar outro chapéu? Não dá, né? Eu espero que não. Porque aí vai ficar muito feio, porque já está claro que o Botafogo quer o jogador uruguaio. E aí deixar esse cara aí para o Estudiantes de La Plata já é demais. Né? Fico por aqui. Qualquer informação consistente, né,
de treinador, de reforços, a gente traz aqui para vocês, tá? Rumores, tal, eu trato como rumor, para não iludir você que está acompanhando aqui a nossa programação. Beijo grande no seu coração, saudações alvinegras, fui!